Boa noite, amados, graças e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. É um prazer estar falando contigo nessa noite. Daqui a pouco mais, aqui um instantinho, vamos estar participando aí da segunda parte da mensagem Torna-te Padrão dos Fiéis. Torna-te Padrão dos Fiéis, parte 2. Você já pode ir adiantando aí, abrindo a sua Bíblia. Você que está aqui de forma presencial, você que está online, já pode ir abrindo a sua Bíblia aí no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Mas antes eu quero falar contigo, eu sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos do Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu costumo dizer que é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Vem estar conosco, nós estamos aqui toda terça-feira, 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, nós temos o nosso estudo das doutrinas da graça de Deus. Estamos falando sobre a autoridade do cristão. Vem estar conosco, vem aprender um pouco mais. E no domingo nós voltamos para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, sempre com uma mensagem de Deus para o teu coração. Venha fazer parte da nossa família. Você pode encontrar o Núcleo Avançado Cristo Vive no YouTube. Você coloca lá NACV Mangaratiba, você vai aparecer, vai ver lá a nossa página, e lá você vai ter todas as nossas mensagens, e você pode ouvir, você pode dar o seu like, faça a sua inscrição, participe conosco, faça parte desse nosso canal de evangelismo, né, que nós usamos aí, que é o YouTube, e todo domingo estamos ao vivo aqui através do Facebook. Então, faça parte conosco, venha participar conosco. O Núcleo Avançado Cristo Vive é a sua família na Costa Verde. Venha fazer parte dessa família, você será muito bem-vindo. Venha, fique conosco, aprenda as doutrinas da graça de Deus. Venha conhecer a sã doutrina, né, da graça de Deus. Então, abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E nós vamos à segunda parte da nossa mensagem, Torna-te Padrão dos Fiéis. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai, aquietamos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, te pedimos que o Senhor tire as escamas, que o conhecimento chegue até nós, porque estamos aqui para aprender cada vez mais da Tua Palavra. Não queremos ser como muitos, Pai, que ficam perdidos por falta de conhecimento, mas estamos aqui crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento da Tua Palavra, aprendendo de Ti, ouvindo de Ti, e queremos, Pai, cada vez mais entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Possamos, Pai, fazer parte dessa geração que está fazendo parte desse grande avivamento no ano de 2022, como diz lá no livro de Joel. Uma geração como nunca houve e como nunca haverá. Que nós possamos fazer parte dessa geração, mas com sabedoria, com conhecimento, sabendo, Pai, que viemos para fazer a diferença e que o Senhor tem nos trazido conhecimento da Tua Palavra. Então, por tudo nós te louvamos, por tudo nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, é o que eu te peço nessa noite. E todos digam amém e amém. Bom, amados, nós vimos na semana passada, no domingo próximo passado, que nós devemos nos tornar padrão dos fiéis. E nós vimos, o primeiro tópico foi padrão dos fiéis na palavra. Então foi o que nós aprendemos no domingo próximo passado. Que devemos nos tornar padrão dos fiéis na palavra. Para que nós possamos nos tornar padrão dos fiéis na palavra, nós precisamos fazer o quê? Leitura bíblica, conhecimento, estudo, né? Pesquisa, ouvir, aprender, reter o que é bom. Então, através do nosso procedimento,
da nossa maneira de agir, nós demonstramos a quem tem direcionado a nossa vida. Através do nosso procedimento, da nossa maneira de agir, do nosso modo de falar, nós demonstramos quem tem direcionado o nosso modo de viver. Quem é que é aquele que nos direciona? Porque se você... eu estava até conversando com um irmão hoje, e você ser crente, né, evangélico dentro da igreja, é fácil. Outros dizem assim, não, depois que eu me converti, eu não posso mais ir lá nos meus... Não, você tem que ir lá nos teus amigos mesmo. Naqueles do tempo que você estava morto em delito e pecado. Porque quem vai ao hospital é o enfermo. Ah, não, mas agora eu sou luz. Exatamente, agora você é luz, agora você tem que fazer o quê? Você tem que brilhar em meio ao quê? As trevas. Você vai querer brilhar aqui? Aqui nós já brilhamos todos, e quem brilha muito mais aqui é o Senhor Jesus. Então, aqui está tudo bem. Eu quero que nós possamos ter o mesmo procedimento daqui de dentro lá fora. E possamos chegar junto com as pessoas e fazer a diferença. As pessoas possam nos olhar e falar, poxa, realmente, olha, o Nilton mudou, a Ana mudou, a Gisele mudou, a Emanuele mudou, a maneira de falar agora mudou. Eu quero conhecer, como é que pode, o que houve, qual a diferença. É isso que nós temos que fazer. E nós estamos até falando assim da garça, né? Lembrando que a garça, ela vai lá no meio da lama, mas ela sai branquinha. Ela não se contamina, ela não se suja. E ainda que ela se suja, ela chega do lado de fora, ela dá uma sacudida, sai tudo, ela está branquinha. Então nós podemos sim, ir lá no meio daqueles que um dia participaram, daquela roda que um dia nós participamos, para fazer a diferença. Para sermos luz em meio às trevas. Porque senão, amados, a palavra de Deus diz o quê? Como ouvirão se não há quem pregue? Lá eu não vou. Aí o outro, lá eu não vou. E como é que você vai alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel? É isso que nós temos que entender. É isso que tem que fazer parte da nossa vida. Não, eu não posso me misturar. Uma coisa é você ir, outra coisa é você se misturar. Você pode ir sem se misturar. Você pode passar, você pode abraçar, você pode conversar, você pode testemunhar. Você não precisa se misturar na conversa, encaixar direitinho na conversa, na bebida, que talvez esteja ali acontecendo, no palavreado, que talvez ali esteja acontecendo, nas ações mas você pode estar ali fazendo a diferença. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para fazer a diferença, nos tornar padrão. Padrão é aquilo que você se compara, né? Como o apóstolo Paulo disse, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Poderíamos dizer que Paulo é o quê? Padrão. Ele diz, olha, me tenham como padrão, como eu tenho como padrão Cristo. Automaticamente, se você está sendo um imitador de Paulo, você está imitando quem? A Cristo. Então, amados, nós vimos também, lá em Mateus 5, versículo 13, se você quiser ir até lá comigo, Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, nós vimos aqui que nós devemos ser o sal. Nós devemos dar sabor.
É o que eu acabei de falar. Você vai lá no meio da panelinha, né? Vamos dizer assim, e você salga, você dá sabor. As pessoas têm que olhar para você e não têm que querer te evitar. Pelo contrário, elas têm que querer estar ao teu lado. Mesmo que elas estejam fazendo algo diferente do que você faz agora. Mas não, olha, eu gosto de conversar contigo, eu gosto de estar ao teu lado. Você faz a diferença. Você não é daquelas pessoas chatas, mas você se comporta como um verdadeiro cristão. Isso é que é o interessante. Quando as pessoas te olham e falam, não, realmente você se comporta como um verdadeiro cristão, mas você não é chato. Com isso você está fazendo o quê? Você está dando sabor. Você não está salgando, né? Que o chato é aquele que salga, né? E aquele que não salva e não dá sabor? Ele é sem sal, é insípido, só serve para ser o quê? Lançado fora. Então nós precisamos aprender a fazer a diferença. Olha, eu cada dia que passa, eu olho para nós aqui e eu vejo que Deus está nos preparando para algo muito grande. Porque nós temos falado algo que muitas pessoas não falam aqui nessa cidade, que é a graça de Deus. É você saber que você tem o teu nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, mas que você não é soberbo. É você saber, não, eu tenho meu nome escrito e eu não quero conversa. Não. Nós fazemos a diferença. Nós temos um jeito especial. E é esse jeito especial que vocês podem ter certeza que vai atrair não só não, vai atrair muitas pessoas para o teu lado, porque vai querer conhecer o Deus que você serve. Um outro detalhe é que nós, através da palavra de graça que nós conhecemos, quando vem os embates da vida, nós nos colocamos numa posição de que sabemos que aquele que está conosco nos guarda e o maligno não nos toca. Outra coisa também, eu já ouvi de uma pessoa, porque crente tem que passar por dificuldade, crente tem que passar por tribulação. Que isso? Se o Senhor diz que Ele está contigo, Ele vai à tua frente, Ele está preparando, pode vir algum problema, mas Ele está contigo, Ele te guarda, Ele está ali ao teu lado. Então nós vimos também que devemos ser padrão em toda boa obra. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 7. Devemos ser padrão em toda boa obra. Tito, capítulo 2, versículo 7. Torna-te, aí diz assim, pessoalmente. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Então, nós devemos ser também padrão em toda boa obra. Mas em Tito 2,8, nós também aprendemos que devemos ser padrão no falar. Falei um pouquinho ali atrás. Diz assim, linguagem sadia e irrepreensível. Você tem que ser padrão em toda boa obra, mas também você tem que ter uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então devemos ser padrão em toda boa obra, padrão na palavra, padrão no ensino, na integridade, na reverência, na maneira de falar. É assim que nós temos que ser. Agora, voltando até Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Nós vemos aí, vamos ler novamente. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então ele fala aqui o seguinte: vamos
devemos nos tornar também padrão no procedimento. E o que é procedimento? Maneira de agir, modo de proceder, modo de portar-se, conduta, comportamento. Então você tem que ter o quê? Ser padrão em quê? No comportamento, na sua conduta, na tua maneira de se comportar, na tua maneira de se proceder, na tua maneira de portar-se. Você não pode entrar lá na roda de samba e sair sambando. Passou lá, tá, o batuque está ali, os seus amigos, passa de longe. Vai lá, cumprimenta, mas não vai entrar sambando. Não vai. Comporte-se, seja padrão. Sabe? Você chega perto, você nota quando você faz a diferença, que quando você chega perto, se as pessoas estão com aquelas conversinhas, né, com aquele palavreado não condizente, as pessoas calam a boca, mudam até a maneira de falar. Por quê? Porque olham para você e vem o quê? Vem a luz de Cristo. Você está começando a ser luz em meio às trevas. Você está começando a saudar. Olha, vamos respeitar o Nilton aí, vamos respeitar a Ana, vamos respeitar a Gisele, porque não, olha o jeito que está falando aí. Eu tiro lá pelo trabalho, muitas das vezes o pessoal fala, desculpa aí, hein? É a maneira deles falar, problema de cada um. Precisamos fazer a diferença. Não adianta você dizer que é crente e ter um comportamento errado ou mesmo uma conduta duvidosa. Você quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas capítulo 10. Essa passagem já conhecemos, mas ela é interessante. Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veio a cair em mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirados, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Diga aqui no seu lugar: um sacerdote. Um sacerdote. Grava bem isso aí: um sacerdote. Um sacerdote. Semelhantemente, um levita, diga aí, um levita, Um levita descia para aquele lugar e, vendo, também passou lá. Então nós já temos aí dois: um sacerdote e um levita. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, eu estou no versículo 32. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Um samaritano. Diga aí, um samaritano. Um samaritano. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu
nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Olha que coisa interessante. Aqui, quando eu li aqui, eu vi aqui o seguinte: nós temos um sacerdote e um levita. Com certeza, conhecedores da lei, né? Então eles deveriam saber que tinha que amar o próximo. Teoricamente, deveriam esperar de um destes uma forma de agir correta. No entanto, eles o quê? Nem ligaram. Se nós olharmos para o dia de hoje, falamos isso domingo passado, estamos vivendo do mesmo jeito. Você passa a ver uma situação, você, em vez de tentar socorrer, você liga o celular e vai filmar. Vai depois botar no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, por aí afora. Então você está igualzinho. Você não, eu sei que aqui nós não somos assim, eu estou só conjecturando. Igualzinho, fazendo a mesma coisa. Mas quem socorreu? Um samaritano. E quem é o samaritano? Nós sabemos que os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Eles não tinham esse tempo de conversa. Pois eram os samaritanos mestiços, de outra religião, e logo desprezados. Esse samaritano, se esse samaritano não fizesse nada, ele nem estaria aqui. Ele nem estaria aqui. Até porque nós não sabemos quem era aquele que foi agredido. Então, se esse samaritano não fizesse nada, ele não estaria na Bíblia. Mas o Senhor joga isso naquele momento e coloca um samaritano fazendo exatamente esse socorro. E o que nós vemos hoje, muitas das vezes, é isso. Muitas das vezes, pessoas que deveriam fazer, não fazem. Mas aí a palavra de Deus diz que os das trevas são mais prudentes que os da luz. Muitas das vezes, as pessoas que estão lá no mundo, vivendo uma vida que nós chamamos de vida dissoluta, que nós dizemos assim, com o peito cheio: um dia eu estive por lá, para lá não quero voltar, estão socorrendo. E muitos dos nossos que estão na casa do Senhor, que conhecem a palavra, conhecem essa palavra, não fazem nada. Se está passando por problema, é porque está em correção. Qual era a correção de Jó? Qual era a correção de José? Entendeu? Então, amados, esse samaritano aqui foi elogiado por Jesus, porque ele não se absteve de socorrer aquele ferido. Ainda que não fosse parente, ainda que não fosse amigo, ainda que não fosse nada disso. Mas era uma pessoa que estava precisando de um socorro. Me lembro agora uma vez, eu vinha na Avenida Brasil, já tarde da noite, eu, pastora Ana e Eduarda. E na ponte, um pouquinho antes da ponte de Deodoro, eu tive que desviar o carro às pressas. Tinha um homem deitado em cima da ponte, com as pernas viradas já para a rua. Eu desci em Deodoro, voltei até mais ou menos a altura de Padre Miguel, fiz o retorno e parei o trânsito à noite, acionei o corpo de bombeiro, porque aquele homem ali corria o risco de alguém não ver, como eu quase não vi, ser atropelado e morrer. E soltei, acendi, sinalizei tudo, ficamos desviando o trânsito até que chegou a polícia, chegou o corpo de bombeiro. Mas quantas pessoas não passaram antes de mim ali e não desviaram daquele homem? Não estou falando isso para me engrandecer, estou falando isso como testemunho, como exemplo da maneira que nós devemos agir. Eu poderia também ir embora. Eu estava com a minha esposa, com a minha filha pequena, à noite, na altura ali de Deodoro, Padre Miguel. Então eu poderia ir embora. Alguém que vem atrás faz. Não, eu preferi dar a volta,
sinalizamos, esperamos chegar o bombeiro, esperamos chegar a polícia, e nós fomos embora. Ele foi socorrido, foi para o hospital, estava meio desnorteado. Esse samaritano fez isso. Ele olhou aquele homem ferido, que já tinha passado dois conhecedores da palavra, dois que sabiam que deveriam amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, eles simplesmente foram embora. Deixa para lá. Deixa para lá. Cada um por si. É a lei de Muricy. Cada um que trate de si. Entendeu? Cada um que trate de si. Não tem nada a ver com isso. Não é meu parente. Muitas das vezes fazemos isso, esquecemos do dia de amanhã. Né? Esquecemos do dia de amanhã. Amanhã pode ser você, ou pode ser alguém chegado a você que está precisando de um socorro e não é socorrido. Para pensar um pouquinho. Não custa nada. Nós já estamos vivendo num tempo tão difícil. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não se amam mais. As pessoas já se olham assim de um jeito duvidoso, duvidam um do outro. E nada, rapaz, está querendo levar vantagem. O que a gente mais vê é isso. E isso aí deve estar querendo levar vantagem. Somos verdadeiros julgadores. Então precisamos entender aqui, esse samaritano fez o quê? Não, peraí. Eu vou socorrer ele. Socorreu. Fez ali o serviço de paramédico. Fez os primeiros socorros. Botou na sua ambulância, que era um cavalo. Levou para uma hospedaria. Passou a noite na hospedaria ao lado daquele ferido. No dia seguinte, chegou para o dono da hospedaria, deixou dinheiro e falou: se gastar mais, eu retribuo quando eu voltar. É sinal de que ele ia fazer o quê? Ele ia lá onde ele tinha que ir e ele ia voltar. Uma outra coisa interessante que nós vemos aqui é que ele falou: eu volto. E o rapaz da hospedaria, o rapaz da hospedaria entendeu e fez o que era necessário. Então, amados, temos aqui uma maneira correta de agir. Uma maneira correta de agir, mas agora vamos voltar aqui em Timóteo 4:12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Porque em cima dessa palavra que nós acabamos de ler, que diz aqui, o que diz aqui? Torna-nos padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Esse samaritano se tornou padrão no procedimento. Quem é que deveria ter sido padrão no procedimento aqui nessa situação? O levita e o sacerdote. Mas quem tornou o padrão do procedimento foi o samaritano. Quem é que deveria... Aí diz aqui, no amor. Quem é que deveria ter sido padrão aqui no amor? O levita e o sacerdote. Mas não, foi o samaritano. Então, devemos ser exemplo no amor. Esse samaritano, ele nos mostra uma maneira também de amar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Também vemos que devemos ser padrão na fé, porque aí Timóteo diz o quê? Na fé. E o que é ser o padrão na fé? É quando a pessoa olha para você e fala assim: você tem fé mesmo, hein? Você não duvida. Por quê? Muitas das vezes não conseguimos mostrar às pessoas a fé que professamos. Porque resmungamos, porque duvidamos. Ah, mas eu não posso chorar? Não estou falando isso. Não estou falando que você não pode chorar. Tem situações que você chora. Isso é falta de fé? Não. Por quê? A fé está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, a fé é um dom que Deus te deu. Como também o sentimento é um dom que você tem. Então, a fé é um dom que Deus te deu. Exerça essa fé. Está chorando? Continue confessando a tua vitória. Está passando pela situação, está complicado? Eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Você pode hoje ter tido um domingo muito ruim. Ai, amanhã vai ser pior. Não faça isso. Hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. E olha, não vai ser nem melhor, vai ser muito melhor. Entendeu? Normalmente eu levanto de manhã e falo, ó, mais um dia de vitória. Vamos para mais um dia de vitória. Lá onde eu trabalho, o pessoal já até conhece. Quando eu passo, bom dia, vamos para mais um dia de vitória. É mais um dia de vitória. É assim que nós temos que proceder. Isso é exercício da fé. Vamos para mais um dia de vitória. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Mais que vencedores. Então nós não podemos esquecer disso. E o que é a fé? Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Você imagina, eu penso isso, eu fico imaginando, né? Assim, no dia que eu estiver lá, eu quero conversar com eles para poder. O que vocês pensavam? Como é que foi? Me conta esse negócio. Eu fico imaginando Jó. Depois de passar por tudo que passou, e ele deveria estar pensando, depois quando começou a chegar, porque da mesma forma que vem os embates, as coisas também vão voltando. Né? Então, eu vou recuperar tudo. Né? Daqui a pouco a esposa deve ter chegado, Jó. Tenho uma notícia para você. Ah, mulher, o que foi? Ah, vamos ter que ir ao mercado? Ela, não, estou grávida. Passou mais um tempinho, aí já veio, e daqui a pouco ela chegou, Jó, eu tenho outra notícia para você, estou grávida. E Jó termina seus dias com 20 filhos. Né? 10 com ele ali, 10 que já estavam com o Senhor. Mas eu fico imaginando ele, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Eu conheço Deus, vai passar. Eu fico imaginando José, né? Passou por tudo aquilo. Aí quando ele teve a maior oportunidade da vida, para muitos, né? A maior oportunidade, eu agora, meu filho, vou me tornar o amante da mulher do chefe. Agora eu vou estar bem pra caramba. Ele, opa, peraí, saiu correndo. Nada, eu não vou negar o meu Deus. Isso é fé. É você estar passando por uma situação difícil, e aí chega a oportunidade de você, né? Ganhar um dinheirinho a mais, fazer uma coisinha assim que nada a ver. Hoje tudo tem nada a ver, né? E você vai no embalo, não. Tua vida começa a mudar a ponto, e vai acontecer se você está passando por alguma situação, tenha isso como uma palavra profética para a tua vida. A ponto de você chegar um dia e ficar como quem sonha. De tantas coisas boas que Deus está preparando para a tua vida. Amém. Às vezes nos contentando com um pouquinho, sabe? Ai, que bom, hoje eu consegui comprar uma bala Jupinha. Quanto tempo que eu não compro uma bala Jupinha? E Deus está dizendo, calma filho, eu vou te dar uma fábrica da bala. Ah, que bom. Às vezes estamos nos contentando com um pouco, e Deus está dizendo, vem muito mais. Mas às vezes nós passamos por alguns processos porque nós precisamos ser tratados. Sabe, o tratamento tem hora que dói. Tem hora que dói. Eu, às vezes fico vendo pessoas que estão em tratamento e depois eu pergunto, fulano, foi embora. Mas muitas das vezes eu passo assim perto e as pessoas estão ali cheias de aparelho, pendurado nos braços, tomando remédios de tudo quanto é jeito. E daqui a pouco estão firmes, estão fortes. Também é assim a nossa vida. Às vezes nós passamos por situações que nos deixam quase que desestabilizados. Mas o que nos mantém de pé é nós sabermos que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Nós andamos aqui nesse processo aqui chamado vida,
Da mesma forma que Paulo, porque eu sei para onde vou, você sabe para onde vai. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou voltar. Infelizmente, amados, pessoas que professam a mesma fé, nossa, se você perguntar, se você morreu hoje, você vai para onde? Não sei. Ouvimos isso, inclusive, de um grande líder, de uma outra denominação, uma outra religião, que ele, se o senhor morrer hoje, vai para onde? Não sei. Se eu morrer hoje, eu vou estar nos braços do meu Pai, porque o meu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele diz assim, ó, eu te conheço. Quando você ainda não era nem formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então tudo isso nos dá força, nos dá força. E exercer a nossa fé é isso, é crermos dessa forma. Mas se você chega lá em Hebreus 11:6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas podem te olhar e falar, está chorando, mas a tua fé, sabe? O que você confessa, a tua conversa com o Pai, essa fé que você tem de que já deu tudo certo. Aí você olha, a onda está grande, você fala, não tem problema, eu vou mergulhar por baixo. Aí quando você mergulha, tem uma pedra enorme, não vou bater com a cabeça, você dá um jeitinho, desvia e vai embora, você sai do outro lado. Ou então você vai nadando, sobe, só quando você vê, você está lá na crista da onda, você está lá do outro lado. Passou, porque o Senhor é contigo. Ele diz que está contigo todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Então Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Você pode estar achando até que Ele te abandonou. Você pode até estar vivendo um domingo horrível, mas eu quero te dizer que o teu domingo vai ser espetacular, porque ele vai acabar da melhor maneira possível, que é você sabendo que o Senhor é contigo, Ele te guarda e o maligno não te toca. Que ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele está do teu lado. Ainda que você esteja passando pelo fogo, você vai sair do outro lado sem nenhum chamuscado, porque você não vai se queimar. Então, também nós precisamos ser padrão na pureza. E o que é pureza? Condição, estado de uma maneira, uma condição de saber se comportar, né? Qualidade de quem é puro, quem é límpido. Foi feito um tanque agora há poucos dias, porque tem um aparelho que precisa trabalhar com uma água muito limpa e as águas são muito sujas, né? E agora estou me lembrando disso. Então a água entra e ela passa por um primeiro filtro, e aquele filtro é um filtro meio bravo, porque ele segura boa parte da sujeira. Então vamos dizer que aquele filtro é o filtro que dá pancada na água, bate bem firme nela. Depois essa água vai para mais 2 filtros já grandes, e quando ela chega na caixa de reserva, depois de filtrada, ela está clarinha. Aí ela é bombeada, e ela vai embora, ela sobe, vai para 2 andares acima, para poder começar a alimentar esse aparelho. Só que, depois de passar por todo esse processo, ela vai ser bombeada. Antes dela chegar nesse aparelho, ela passa por mais 3 filtros. E ela entra limpinha. Muitas das vezes nós estamos passando por situações, levando pancadas da vida, é filtro. Mas tenha certeza que você vai sair limpinho. Você vai ser uma água cristalina. Não vai ter mistura. Não vai ter impureza. É por isso que quando você chega lá no meio da lama com uma garça, você sai, dá uma sacudida e você não foi afetado, né? Você está puro, você está limpinho, você não tem impureza nenhuma, você está revestido com a armadura de Deus, porque você conhece a palavra, você está blindado de todas as situações, porque o Senhor é contigo, você conhece a graça de Deus.
Você sabe que os anjos do Senhor estão ao teu lado e você tem um outro, desculpe o termo acadêmico, você não dá bobeira. Porque não fique pensando, agora que eu sei de tudo isso, eu posso fazer o que eu quero bem tempo. Não faça isso. Não dê bobeira. Mantenha-se firme. Mantenha-se os buraquinhos, as brechinhas, tudo fechado. Para que você possa galgar cada vez mais a condição de varão perfeito. Para que as pessoas olhem para você e digam, verdadeiramente, ali tem um servo do Senhor. Pureza é uma virtude de quem não tem maldade, de quem não tem malícia. Tem um malicioso, né? É aquele que, eu não jogo para perder. Então, já começa por aí, já é um jogo. Já vai para uma situação com maldade. Nessa eu não vou perder. Então já vai com malícia. Salmo 18, versículo 20. Salmo 18, versículo 20. Para nós estarmos orando ao nosso Deus. Diz assim: Amém? 18:20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Olha que coisa maravilhosa. Bem legal, né? Bem legal você saber isso. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Então, há uma retribuição. Há uma retribuição. Isso é uma lei fixa, né? Tudo que vai, volta. Isso é uma lei fixa. Se você fizer o bem, você receberá de volta o bem. E eu costumo dizer, irmãos, que ninguém vai embora dessa terra devendo nada. Nós quitamos o nosso cartão de crédito da vida aqui. Nós acertamos as nossas contas aqui. Tem uns malucos que costumam dizer que o inferno é aqui. Não. Não é, não. Aqui é o lugar mais maravilhoso que o Senhor já preparou para cada um de nós. Aqui tem seres humanos que verdadeiramente, né? Vejo uma pessoa que dizia: o problema do ser humano é ser humano. Então, mas olha que tremendo isso aqui. Você depois de, né? Aí vamos lembrar mais uma vez de Jó. Passou por tudo aquilo. Em dado momento a esposa disse para ele: amaldiçoa teu Deus, não morre, cara. Tu perdeu tudo, tu perdeu os filhos, tu perdeu toda a tua riqueza, agora tu perdeu a saúde. Ele olha para ela: tá louca. E no final ele se tornou o homem mais rico, com as filhas mais bonitas, né? Teve tudo restaurado. E aqui nós vemos aqui o versículo de 20 de Salmo 18 dizendo: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Sabe o que é isso? Eu não precisei de usar de artifícios, de artimanhas erradas para conseguir nada. Não precisei. Eu andei de acordo. Eu andei correto. Eu costumo dizer que se eu fosse olhar para muita coisa para trás, eu poderia ser rico. Mas eu teria que ter feito muita falcatrua. Não, deixa como está, que está muito bem. Eu estou aqui nas mãos do Senhor. E Deus tem me guardado, Deus tem me guiado, Deus tem me orientado. Muitas das vezes as pessoas olham: você é doido, né? Não, eu prefiro andar correto. Eu prefiro estar com a minha cabeça erguida. Tá? E mesmo assim, às vezes a gente é julgado. Então, amado, quando agimos de forma correta, nós estamos agindo dentro dos padrões que o Senhor preparou para nós. Aí eu queria encerrar agora fazendo uma pergunta. Como tem sido
o teu proceder. E quando eu digo o teu, eu costumo dizer que tem um espelho, o meu proceder. Como temos agido? Nós estamos sendo samaritano, sacerdote ou levita? Qual desses aí nós estamos sendo? Nós estamos sendo garça? Ou quando a gente sai do meio lá está tudo respingado? Como tem sido o nosso proceder? Como tem sido o nosso proceder em casa? Na igreja é um, em casa é outro. Como tem sido? Ah, mas não existe essa de 100%. O problema todos nós vamos ter, mas você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. Que nós possamos nos tornar padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Que nós possamos fazer a diferença junto às pessoas. Que as pessoas possam nos olhar e dizer, olha, verdadeiramente, esse é o caminho que eu quero seguir. É esse caminho que nós precisamos passar para as pessoas. Porque tem pessoas que, aquela igreja ali faz um movimento, faz uns negócios diferentes. A igreja somos cada um de nós. Faça você o seu movimento. Faça o seu evangelismo. Temos evangelizado? Não, pastor, o senhor nem marca evangelismo. Não, estou falando cada um de nós. Em meio à conversa, você poder dizer, eu sou um pastor, eu sou uma pastora, eu sou uma diaconisa, eu sou um membro da igreja tal. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Mas sem moda. Porque ser evangélico hoje em dia virou moda. Como um dia ser católico era moda. Todo mundo era católico. Agora todo mundo é evangélico. Sem moda. Verdadeiramente que as pessoas olhem e digam assim, não. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um jovem de Deus. Nós possamos fazer a diferença. Que nós possamos nos tornar padrões dos fiéis. Amém? Porque essa é a vontade de Deus com a nossa vida, essa noite. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé no pensamento. Obrigado, Senhor Deus, por essas palavras. Obrigado, Pai, porque cada dia mais o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos dado condições de ficarmos firmes e firmados na rocha. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado cada vez mais a fazer a diferença. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Já declaramos uma semana vitoriosa, uma semana repleta das bênçãos de Deus. Mais uma vez, Pai, antes de estarmos encerrando, eu quero estar intercedendo pela vida da Alice, Pai querido, pela vida do Lucas, Pai, pela vida da Emanuele, pela vida da Gisele, da Eduarda, de cada um, Pai, que por algum motivo esteja passando por alguma enfermidade. Eu declaro cura nessa noite, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Pai, então, o Senhor levou sobre si. Nós declaramos pessoas curadas. Nós declaramos o fim do diabetes, nós declaramos o fim de cardiopatias, nós declaramos o fim de Covid, nós declaramos o fim de asma, de bronquite, de endometriose, de mioma. Nós declaramos o fim da leucemia, nós declaramos, Senhor Deus, o fim de pressão intracraniana, Pai. Que haja cura, Pai, que haja cura. O Senhor chamou um povo para ser um povo curado, sarado. E é assim que nós vemos o povo de Deus. Homens e mulheres curados por Ti.
Nós te louvamos e te agradecemos. Declaramos essa semana vitoriosa. Portas abertas, Pai querido. Sonhos realizados. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habitem em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem, recebem, digam amém. Dei uma linda salva de palmas ao Senhor. Antes de estarmos encerrando, deixa eu só falar uma coisa. Vamos estar orando, porque nós vamos preparar todo esse nosso som para evangelismo, inclusive consertando o amplificador que está lá atrás. Vamos estar em oração nesse sentido. Amém? Uma semana abençoada, em nome de Jesus.